Você conhece o CPC 27? Hoje eu vou compartilhar estratégias, práticas e dicas para você poder transformar a gestão do ativo imobilizado no seu dia a dia. Você sabia que a grande maioria das empresas, cerca de 75%, tem falhas críticas na gestão do ativo imobilizado e que isso pode trazer diversos problemas como autuações, multas, não conformidade em auditorias e até prejuízos financeiros? Grande parte disso se dá na aplicação da norma CPC 27, onde os analistas têm muita dificuldade em aplicar a norma no dia a dia da operação das empresas. O CPC 27 é o pronunciamento contábil que trata do reconhecimento, mensuração, divulgação dos ativos imobilizados nas demonstrações financeiras. E quais os critérios ele estabelece para o ativo imobilizado? Ele vai definir o que pode ser classificado como ativo imobilizado, quais custos devem compor esse ativo, como deve ser a depreciação ao longo da vida útil, os gastos subsequentes, como avaliar periodicamente a desvalorização desses ativos, que é o impairment, e como divulgar essas informações nas demonstrações contábeis. Em linhas gerais, o objetivo do CPC 27 é garantir que os ativos imobilizados sejam contabilizados corretamente a valor justo, garantindo mais transparência e confiabilidade nos dados financeiros. E o que eu vejo que mais gera dúvida no dia a dia, a aplicação do CPC 27, é justamente definir o que vai ser imobilizado ou não. Desde quais gastos que compõem esse ativo, o valor desse ativo, até na questão das substituições depois, que são os gastos subsequentes. E o que acontece muito? A gente tem de um lado a legislação que fala que a partir de R$ 1.200 os seus gastos devem ser imobilizados, desde que o item adquirido ou construído tenha uma vida útil maior do que 12 meses. E de outro lado o CPC 27, que não coloca uma régua de valor, ele coloca uma régua de vida útil, de benefício econômico que esse ativo traz para a sua operação, traz para o negócio. Então você não está preso ao valor. Enquanto você, com uma visão fiscal, muitas vezes não vai imobilizar uma cadeira, quando você olha para o CPC 27, para uma norma contábil, pensando na operação da empresa, pode fazer muito sentido você imobilizar essa cadeira. Então o CPC 27 ele não vai te dar uma régua de valor. Ele te dá um conceito mais abrangente do que você pode ou não imobilizar. Em linhas gerais, todo gasto para colocar um ativo em operação, ele vai ser imobilizado. O CPC 27 traz algumas restrições em relação a algumas despesas de licença ambiental, alguns gastos com instalações, alguns gastos administrativos que não estejam diretamente ligados a colocar esse ativo em operação. E aí que gera bastante dúvida nos analistas. Então, toda vez que a gente entra num projeto, e em muitos casos mesmo que a gente entra nas empresas com a SARAF para fazer a reorganização patrimonial ou tratar uma implantação, uma construção de uma fábrica, esse é um ponto primordial que a gente trata já desde o começo, que é o que pode ou não ser imobilizado. E a dica que eu trago aqui é, olha para o seu processo de operação, vai entender tudo que vai ser adquirido e como ele traz benefícios econômicos para o seu negócio. Então não é só olhar a questão de valor e vida útil, você tem que também olhar para a operação, entender como que aquilo vai trazer valor, agregar valor dentro do negócio. Então, o que normalmente já é sabido, né, que, por exemplo, quando eu adquiro equipamento, o frete, o seguro desse frete, o gasto para instalar esse equipamento, dessa mão de obra, eu vou imobilizar. Agora, que outros gastos podem estar envolvidos e você não está enxergando e pode ser imobilizado? Ou o contrário, será que você está colocando gastos que não deveriam ser imobilizados para compor esse custo desse ativo? Por exemplo, até os testes de engenharia, ou como a gente chama de comissionamento, eles podem ser mobilizados juntamente com o custo dos equipamentos ou da construção que você estiver fazendo. Ele está diretamente ligado. Se você não fizer esses testes, por exemplo, como que você vai garantir que aquilo vai funcionar da forma pretendida? E como o CPC 27 ele traz essa amplitude, ele acaba deixando muita margem para subjetividade. Então, qual que é o ponto? Entenda muito bem a operação do seu negócio. É isso que vai garantir que você faça as imobilizações corretamente. E outro ponto que gera bastante dúvida é sobre a depreciação do ativo imobilizado. Quando eu devo começar a depreciar esse imobilizado? Você começa a depreciar a partir do momento em que ele está pronto para uso. Se ele está pronto para entrar em operação, para ser instalado, ele já pode começar a depreciar.
Isso está na norma. Então, quando você fizer uma construção ou uma imobilização de um ativo, olha para esse ponto. Se esse ativo ele depende de obra como um todo, vamos pensar na construção de uma fábrica. Então, mesmo que você compre um ativo, ele está pronto para uso, mas a fábrica ainda não, então você não vai começar a depreciar. Você espera a fábrica toda entrar em operação e aí todo mundo entra em operação junto e todo mundo começa a depreciar junto. Agora, na operação no dia a dia, você compra um ativo imobilizado, ele está pronto para uso, começa a depreciar. E aí vem a dúvida, tá, e se eu tiro ele de operação? Se eu paro ele e ele volta para o almoxarifado, eu paro a depreciação? Não, não para a depreciação. Porque o ativo ele só vai parar de depreciar ou a hora que você disponibilizar ele para venda, ou de fato ele vai sair de operação e ser baixado, ou como sucata, ou vai ser vendido. A destinação pode ter várias. Aqui na Saraf, muitas vezes a gente é chamado justamente para ajudar as empresas a definir essas questões do ativo imobilizado. Entender, interpretar o CPC 27 e adequar a operação daquela empresa, a operação daquele negócio. Então a gente ajuda as empresas a implantar normas, procedimentos, regras de ativação para que possa ter uma gestão patrimonial, uma gestão do ativo imobilizado mais eficiente. Recentemente a gente fez um projeto aí de uma empresa de mais de 100 filiais, onde estava com essa questão de cada lugar fazer de um jeito, cada unidade pensava de uma forma e não tinha uma regra específica para o negócio. Então a gente olhou para a operação como um todo, entendeu a operação e levou para esse cliente, para essa empresa, normas claras e metodologia de como monitorar, de como controlar e de como contabilizar os ativos para que ele garanta a conformidade nas demonstrações financeiras, para que ele pare de correr riscos de autuação, de pontos de auditoria e até de prejuízo financeiro com erro de classificação de um ativo como estoque ou imobilizado. Se você está enfrentando desafios na gestão do ativo imobilizado, aí na sua empresa quer aprender mais sobre esse tema, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Eu trago conteúdos exclusivos aqui para profissionais como você. E se você precisa de suporte para otimizar o controle patrimonial na sua empresa, clica no link da descrição e agende um diagnóstico comigo. Vamos juntos resolver esses desafios.